Oiê, boa noite. Boa noite, Gabriela, Arielle, Rebeca. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Oi, Gabi, tudo bem? Olá, tudo bem? Hoje eu tô com a voz um pouquinho rouca, mas tudo certo. Faz parte. Vamos com calma. A gente chega até o Uhum. fim. Não, vai dar certinho. Tá Já tudo bem. coloquei aqui para gravar, então sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Esse é o nosso segundo mapa da mente. E agora o momento é todo da nossa professora psicóloga Gabriele, Gabi, que já somos íntimos agora, né? Gabi, então, Sim, seja bem-vinda. Vamos iniciar a nossa aula. Obrigada. muito obrigada. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? É, O combinado que eu sempre faço nas lives é que a gente converse mais pelas mensagens. Como eu falei, a minha voz não está muito legal. Último horário de fala com vocês aqui, então tenham paciência com a Psi hoje, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir chegar até o final tranquilo, tá? Seguinte, o tema de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre o medo de não ser aprovado no seu concurso, que é um medo muito comum, eu acho que todo mundo aqui sentiu esse medo em algum momento e de alguma forma. Eu trouxe a apresentação de forma a tentar delinear um pouco mais o que significa, como é que a terapia cognitivo-comportamental observa esse fenômeno desse medo em específico, e também trazer algumas reflexões junto com vocês, né? Eu acho que também é importante. Vou pontuar aqui novamente também outra questão que é importante, que é a da participação. Então, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem comentários, fiquem muito à vontade, tá? A gente prioriza que as mensagens vão ficar abertas enquanto eu estiver apresentando, mas se vocês quiserem levantar a mão aqui para falar, para abrir o microfone, abrir a câmera para conversarmos, tá excelente. Hugo, Nayana, Rebeca, Thalita, Tiago, Grazi, Jaqueline, Amanda, Ana Júlia, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Bora começar? Bora lá. Boa noite, Laura. Laura, tá certo. Bom, então, hoje nós vamos conversar sobre esse medo de não ser aprovado, enquanto você está aí estudando para o seu concurso, fazendo aquilo que você deseja. Esse é um medo muito comum, não é um medo incomum, não é uma ansiedade anormal. Quando você começa a pensar, poxa, pode acontecer de eu não passar, pode acontecer do resultado ser ruim, isso não é incomum. A gente não pode demonizar esse tipo de pensamento, tá? Eles são pensamentos comuns, mas a grande questão é o quanto nós estamos, como eu posso dizer, intensificando esse pensamento. O quanto vocês estão olhando para esse tipo de percepção com muita validação. O quanto vocês estão validando o medo de não serem aprovados no concurso, tá? Bom, para quem não me conhece, vou fazer uma breve apresentação. Quem sou eu? Eu sou a Gabi, eu sou psicóloga formada em terapia cognitivo-comportamental e também treinamento e desenvolvimento de pessoas e atuo focada no desempenho psicológico e comportamental dos candidatos de provas, tá? Então, naturalmente, eu trabalho mais com pessoas que estão envolvidas com desempenho,
tanto em vestibular, concurso público, desenvolvimento profissional, esse pessoal aí, tá? Eu desenvolvo várias estratégias e treinamentos baseados em psicologia aplicada para fortalecer as habilidades que vocês precisam ter durante os estudos e também durante a prova de vocês. Fiquem muito à vontade, pode me chamar de Gabi, não tem problema nenhum, tá? Sem as formalidades do doutora ou então do Gabriele, se quiser também, tá tudo bem, pode chamar também. Eu queria começar hoje a conversar com vocês trazendo essas reflexões aqui da tela, tá? A primeira delas é que o medo do fracasso é o medo da vergonha que sentimos ou que sentiremos quando tentamos algo que não dá certo. E o medo de fracassar é o medo de não usufruirmos do tempo buscando algo com eficiência. Quem trouxe essas reflexões foi o Rafael Senzon. Não é uma pessoa famosa, ele é um marqueteiro, ele é um copywriter, que eu gosto muito de acompanhar, que é inteligentíssimo. E quando ele trouxe isso daqui num vídeo que eu estava assistindo dele, eu achei muito interessante para trazer reflexão para vocês também, tá? Então, a gente tem esse medo do fracasso e também tem o medo de fracassar. Olhando para o que vocês estão fazendo hoje, primeira pergunta: o que vocês acreditam que estão sentindo? Né? É o medo do fracasso, dessa vergonha, dessa exposição, dessa percepção de que o erro é muito maior, tem um prejuízo muito maior do que vocês conseguem superar, ou vocês estão com esse medo de fracassar, um medo de não começar as coisas que precisam ser iniciadas, de não terminar aquilo que precisa ser finalizado, né? E de não ter esse tempo, essa disponibilidade para ser eficiente, para ter resultado, tá? Com aquilo que vocês estão fazendo. Então, se vocês puderem usar aqui as mensagens para fazer as reflexões de vocês, tá na hora. É mais o medo do fracasso, é mais relacionado à vergonha, é mais relacionado à perda de tempo, às vezes ao perfeccionismo. Um grande desafio que eu tenho toda vez que eu dou palestra, que eu dou aula, né, é exatamente conseguir abraçar a percepção de todo mundo. Porque eu tenho uma tese e toda vez que eu dou uma aula em cima dessa tese, né? Eu sei que nem sempre a tese que eu tenho, que eu estou trazendo, ela é uma tese universal. Ela não vai alcançar todo mundo. Então, é importante que você aí do outro lado, que está me ouvindo, que você possa fazer essa reflexão e também trazer isso para você entender como você vai pessoalizar a nossa conversa, né? Como é para todo mundo, a minha intenção é que você também se sinta acolhido, compreendido. Então, se você quiser falar alguma coisa aqui nas mensagens, pode, não tem nenhum problema. Então, vamos trabalhar em cima dessa tese aqui. A primeira coisa que eu quero falar é sobre o medo de não dar certo. E como isso é uma resposta natural à incerteza e ao risco de fracasso e pode ser um obstáculo para o sucesso. Por quê? É normal sentir medo, assim como é normal sentir ansiedade. Eu acredito que da última vez que nós nos encontramos, eu tive a oportunidade de explicar para vocês o que eram as emoções. As nossas emoções são reações fisiológicas que nós temos, tá? Então, são reações incontroláveis, não tem como saber em qual momento vocês terão raiva, vocês sentirão alegria, em qual momento sentirão medo, ansiedade, não tem como saber. O medo, ela é uma emoção que regula a nossa expectativa de sofrer alguma injúria real, algo que possa nos ameaçar imediatamente. Quando esse medo é excessivo e desregulado da realidade, e surge através de preocupações persistentes e difusas, pode gerar outra emoção, que é a ansiedade, e distorcer a nossa percepção de possibilidade e de segurança. Eu gosto de explicar essa dualidade do medo e da ansiedade com o seguinte exemplo. Se você fechar o olho agora
e imaginar que está num safari na África, num carrinho que não tem proteção. E pensar assim, pô, tá bonito, tá legal, nossa, olha esse ambiente e tudo mais. E do nada, do absoluto nada, chega perto do seu carro um leão, gigante, rugindo altíssimo, perto de você. Isso daqui, no seu pensamento, enquanto você está pensando, projetando isso, o que você sente é ansiedade, é a possibilidade de sofrer algo, tá? O medo é se você estiver lá no safari, no carro, sem proteção, e o leão chegar perto, começar a rugir e você começar a temer pela sua vida, pelo que está acontecendo ali e tudo mais, pelos outros e pelo futuro, isso é medo. Então, no medo, a gente tem uma ameaça próxima, uma ameaça possível e real, e na ansiedade nós temos uma ameaça distante, que é também pode ser uma ameaça possível, mas normalmente é uma ameaça irreal. Aquilo não existe, tá? É assim que eu diferencio as duas emoções. O que acontece normalmente para que a gente comece a olhar para essas duas emoções com um pouco mais de calma, de carinho? Seguinte, nós temos desencadeadores, nós temos gatilhos na nossa vida, tá? E esses gatilhos, muitas vezes, são sutis. Eles vêm com pensamentos, eles vêm com frases que outras pessoas falam para vocês, lembranças. Pode acontecer de várias formas esses gatilhos aí, né? Que na TCC nós chamamos de fatores desencadeantes. Se você não tem consciência desses gatilhos, essas emoções desconfortáveis e desagradáveis, elas ficam de forma contínua mais intensas, tá? Então, se você sentir um medo num nível 20, tendo ali um pensamento ou um gatilho, né, específico com relação a esse medo aumenta para 40, aumenta para 60, aumenta para 80 e assim vai. Por quê? Porque você está o tempo todo se engatilhando, você está o tempo todo pressionando o botão. Para ficar mais simples de ser compreendido, o que é pressionar esse botão o tempo todo? É o seguinte, vamos imaginar que você pensa da seguinte maneira: eu não tenho capacidade de ser aprovado. As outras pessoas são melhores do que eu duvido da minha capacidade de conseguir fazer a prova, é muito difícil para mim isso. E eu acredito nisso, eu acredito que eu não tenho essa capacidade para ser aprovado, eu acredito que eu não estou preparada, que eu não estou pronto o suficiente para encarar uma prova, ou que eu não mereço essa aprovação, eu não vou ter essa aprovação porque eu não fiz, enfim, vocês entenderam, essa é a crença. E aí eu começo a ter medo, né, da prova. Eu começo a ter medo de reprovar, eu começo a ter medo de não dar certo, eu começo a ter medo dessas coisas. E continuo pensando esse tipo de coisa. Eu ainda continuo pensando, tendo medo de não dar certo, de não ser aprovada. Eu continuo pensando, mas o fulano de tal é muito melhor do que eu. Mas quando eu estava lá no ensino médio aconteceu não sei o que lá, ou então alguém compara você com outra pessoa, chega um familiar seu e fala, mas o seu primo passou no concurso e não sei o quê, e ele não fazia desse jeito que você está fazendo hoje, ele fazia de um outro jeito. E aquilo dali fica sendo engatilhado o tempo todo, você fica ativando, surgiu a palavra, você fica ativando o seu gatilho com relação ao medo, que pode ser um pensamento, estou trabalhando aqui com pensamento, o tempo todo, tá? Então, ter a consciência de o que está acontecendo, por que eu tenho esse medo de ser reprovado, por que eu tenho medo de não dar certo e tudo mais, é muito importante. Então, eu trouxe as duas possibilidades lá no início da nossa apresentação. Medo de perder tempo, medo de ser exposto. Essas são as duas principais questões que eu observo na minha atuação clínica, tá? Então, são questões muito comuns, isso não é incomum. Todo mundo aqui já teve esse medo.
Então, esse medo excessivo, quando ele passa do limite, se torna uma ansiedade, uma emoção que, desregulada, desregrada, muito intensa, a gente vai ter a inibição da motivação e da confiança. Então, você vai ficar muito mais preocupado com o que poderia ser, com o que já foi, com o que já aconteceu, com o que poderia acontecer, com o que tinha que acontecer, e não com o que está acontecendo no momento. E ter esses pensamentos, olhando muito para frente ou muito para trás, sobre a vida, é isso daqui que vai limitando a nossa capacidade, tá? De regulação, ok? De orientação, de se organizar. Então você fica menos confiante, você perde toda a ideia de que você é capaz, porque as coisas não estão sendo reforçadas. Aquilo que deveria ser reforçado em você não está sendo. Concorda? Então, eu queria reforçar mais confiança, eu queria reforçar mais competência, mas a única coisa que eu estou reforçando é incompetência. A única coisa que eu estou reforçando é que eu não dou conta, que não vai para frente, que eu não consigo. Conseguiram perceber? Prestar atenção? Essa ansiedade, esse medo excessivo, aumenta a ansiedade e o estresse, reduz a capacidade de concentração e de tomada de decisão, e fomenta a procrastinação e a evasão dos estudos e dos desafios referentes aos estudos, tá? Existe uma coisa que eu pontuo com bastante frequência relacionada à aprendizagem, a desempenho aqui no concurso público. Ai, tem um bichinho aqui. A desempenho no concurso público, que é o seguinte: é desafiador de estudar. Eu acredito que muitos de nós, incluso eu, fomos poupados do desafio da aprendizagem. Muitas pessoas, os professores, a educação em si, a escola, não reforçou comportamentos que hoje nós precisamos ter como adultos, que estão buscando uma qualidade, uma melhora de vida. Por exemplo, comportamento de revisão. Os professores falavam o tempo todo lá na época de escola que precisava revisar, que precisava lembrar, que você precisava ler o seu caderno e tudo mais, né? Só que ninguém nunca sentou e explicou, ninguém nunca falou como era para ser feito. Os testes, os desafios que a gente tinha que enfrentar eram desafios que muitas vezes nós já tínhamos uma ideia do que seria, então não era uma coisa totalmente nova, totalmente desafiadora. E nesse conservadorismo, claro que eu acho que não foi todo mundo que viveu isso, estou falando também de uma perspectiva pessoal, mas nesse conservadorismo, nessa proteção do que a gente deveria fazer enquanto alunos, enquanto estudantes, nós não tivemos a oportunidade de encarar muitas coisas como desafios, mas só como dificuldades, apenas como limitações, sabe? Então, é um desafio atual aprender a ter autonomia para lidar com os estudos. E é muito difícil ter autonomia com algo que você não entende como funciona. É por isso que eu reforço tanto e eu levanto muito essa bandeira de que você tem que ter, sim, consciência do que acontece com você. A partir do momento que você tem consciência de como a sua cabeça está funcionando, de quais são as etapas que você tem que trabalhar e tudo mais, fica mais simples, né? Eu não vou dizer que fica mais fácil, mas fica mais simples de enfrentar as situações, os desafios que são inerentes ao estudo para concurso, tá? A Grazi falou que tem medo de não ter tempo suficiente para estudar e, com isso, desistir. Tá. Grazi, bora lá. Não tem como, eu vou refutar a sua ideia aqui ao vivo, tá bom? Então, tem uma coisa que a gente precisa aprender a fazer, que eu vou ensinar vocês ao longo do tempo. Mas eu vou ensinar a partir de agora com isso daqui. Tem uma habilidade que é muito interessante, que é a habilidade de validar evidências, tá? Por exemplo, qual é a evidência de que eu não tenho tempo suficiente para estudar? A primeira coisa que eu, como psicóloga, penso quando alguém traz uma demanda dessa, né, um pensamento desse, enfim,
Um pensamento desse, para mim, é o seguinte: o que é suficiente? Tem como definir suficiência para aprendizagem, para estudo? Essa é a primeira questão que a gente precisa responder. Então, o que é suficiente? O suficiente seria 5 horas por dia? Suficiente para quê? Para quem? A quem isso se aplica? A que isso se aplica? Porque, por exemplo, quando eu fui estudar para carreiras policiais, que eu estava me formando em psicologia e comecei a estudar direito penal, eu não sabia nada de direito penal. Se eu tirasse 4 horas do meu dia, todos os dias, para aprender direito penal, talvez eu conseguisse entender algo de direito penal depois de uns 3 meses. Isso é tempo suficiente? Não, dependendo da referência. Então, direito penal, 3 meses num pós-prova, não é tempo suficiente. Direito penal, 3 meses num pré-edital. Ah, o edital ainda está pensando que vai sair, o pessoal ainda está lá na contratação da banca e não sei o quê. Então, 3 meses é razoável, entendeu? Então, o que é um tempo suficiente? Eu percebo que não só você, mas muitas pessoas não têm referência de objetivo. Quais são os objetivos que eu preciso alcançar enquanto eu estou estudando? E os objetivos, eles precisam ser concretos, eles não podem ser objetivos abstratos. Por exemplo, o tempo suficiente é um objetivo abstrato, porque a gente não sabe o que é suficiente para você. Ninguém vai saber. Então, para aprender, por exemplo, direito penal, eu precisava de 3 meses, mas pode ter alguém aqui que precise de 1. Entendeu? Então, a gente precisa validar isso daqui. Ah, Gabi, eu tenho pouco tempo disponível no meu dia a dia para estudar. Isso aqui é outra coisa. Tá? Então, eu tenho pouco tempo disponível no meu dia a dia. Beleza. O que você quer fazer com esse pouco tempo disponível que você tem? É outra questão que a gente precisa responder. Você decide, porque se é pouco, é limitado. Então, você vai decidir. Eu decido que nesse pouco tempo disponível que eu tenho, eu vou usar ele inteiro para estudar. Ou eu decido que esse pouco tempo disponível que eu tenho, eu vou usar ele para metade descansar e metade para estudar. E aí o outro medo que você traz, esse medo de desistir, né? Ele vem de uma catastrofização. Você já pensou em tantas coisas lá na frente? Tipo assim, eu não vou ter tempo para estudar, aí vai chegar a prova, o pós-edital e tudo mais. E o que eu vou fazer? Então, você já fica naquela, né? Se chegar o pós-edital e eu não tiver feito o suficiente hoje, lá na frente eu não vou querer fazer a prova. Então, começa a catastrofizar. Eu vou desistir, em algum momento eu vou parar, não vai dar certo para mim. E não enfrenta o desafio, né? A Agatha falou que, sim, a referência é sempre o outro, por isso achamos tempo suficiente. Então, quem tem que saber qual é o tempo suficiente é você. E você só vai saber se você fizer. Então, esse negócio de eu falar assim, eu preciso de 3 meses para aprender direito penal, eu não sei. Eu não sei. Eu precisei de 2 anos para aprender direito processual penal, que eu não entendia. Eu só fui entender depois de 2 anos. A gente não sabe, tempo é relativo, tá? Então, a metodologia, os objetivos de trabalho de vocês enquanto estudantes precisam ser mais concretos, não tão abstratos. Isso reduz o medo de vocês, tá? Vamos para frente. Acabou que eu saí, desviei aqui do que a gente estava falando, mas isso daqui é muito importante. Não vai estar aqui no slide. Continuem jogando aqui as dúvidas de vocês, as questões de vocês, tá? Então, quanto mais confiança você tem nas suas habilidades, mais alta é a sua autoeficácia. Por nada, Grazi. Obrigada a você por ter compartilhado. Então, a gente tem uma teoria da autoeficácia de Albert Bandura, que é um teórico da aprendizagem, tá? Ele hoje é o maior teórico da aprendizagem que nós temos. Ele é a referência. Apesar de nós termos vários teóricos da aprendizagem, por exemplo, Vygotsky, Skinner,
Hoje o Bandura é um dos principais, é um dos expoentes, tá? E ele nos ensina que as pessoas desenvolvem crenças sobre a sua capacidade de realizar tarefas e metas. Isso daqui é retroalimentado, porque você precisa fazer, é necessário, é condição necessária fazer algo para você desenvolver a crença sobre a capacidade de fazer aquilo. Não existe o contrário. Não existe você parar e pensar assim, eu consigo dirigir uma motocicleta. Eu consigo dirigir uma motocicleta. Eu consigo dirigir uma motocicleta. Eu consigo. Sendo que você nunca dirigiu uma motocicleta. Você não sabe como liga uma motocicleta. Você não sabe nada. Não tem como você reforçar que você sabe. Isso daqui vira um delírio, basicamente. Você está delirando que sabe fazer alguma coisa. Isso é, inclusive, totalmente distante da saúde mental. Então, o medo de não dar certo pode ser resultado também de uma baixa autoeficácia, influenciada por fatores como experiências passadas de fracasso. Então, Gabi, eu não passei na prova tal, que era uma prova de prefeitura, eu não passei no Enem, eu não consigo estudar para a prova objetiva, eu reprovo na segunda fase. Então, você fica trazendo essas experiências de fracasso o tempo todo para frente. Tá? Muita comparação injusta e excessiva com as outras pessoas. Então, fulano passou em 6 meses, o fulano passou em 4 meses, e eu tô aqui, já tem 1 ano, já tem 2 anos, e ainda não consegui passar. E quando chego na prova, eu fico ansiosa. E o fulano, o ciclano, ele não acontece isso com ele. Expectativas excessivas ou irrealistas. Um tipo de pensamento muito comum é, eu tenho que passar nessa prova. Se eu não passar nessa daqui, eu sou incompetente, eu não aprendi nada, foi tempo jogado fora, foi tempo perdido, tudo que eu fiz foi em vão, tá? Então, essa autoeficácia é diretamente relacionada ao nosso autoconceito. Se você consegue se reforçar naquilo que você faz, você também consegue criar um conceito pessoal positivo, tá? Se nós temos os piores pensamentos sobre nós, também é possível que tenhamos as piores atitudes, ok? Então, é diretamente proporcional. Eu penso muito mal de mim, e aí eu faço coisas que me fazem mal. Eu tomo atitudes que me distanciam daquilo que eu desejo, porque o meu pensamento, a minha organização mental está distante daquilo que eu quero, tá? Hugo falou que essas comparações são péssimas, cada aluno com sua trajetória, com sua história, nunca caiam nessa. Olha, eu tenho uma crítica pessoal a uma coisa que é muito comum no mundo dos concursos e que eu sei que ajuda muita gente em muitos momentos. Mas eu detesto depoimento de aprovado. Eu detesto. Por quê? Eu sei que ajuda muito vocês. Eu sei que vocês se sentem assim, acolhidos, motivados, muitas vezes. Eu sei disso tudo. Eu sei que muitas vezes ajuda muito. Mas tudo que eu vejo é o seguinte: o que sempre cai aqui para mim é o seguinte. Eu estava assistindo vídeo aprovado lá no Instagram, não sei de quem. Lá no YouTube, não sei da onde. E aí, o fulano de tal falou que passou em 7 meses porque tinha uma técnica infalível. A técnica infalível dele era incrível. Ele não atendia a porta, todo mundo chamava ele, as pessoas chamavam ele para sair, ele não ia. Ele falou que teve que abrir mão de tudo, que ele nunca mais saiu, que ele não falou não sei o quê, e ele fazia isso e fazia aquilo. E o método dele era o seguinte: ele só ficava em pé, e ele só estudava em pé, e em pé ele fazia, e ele só ouvia o que estava acontecendo, e não sei o quê, e eu vou testar. Aí eu escuto tudo com muita paciência. Eu escuto tudo com muita paciência. E eu falo assim, tá, você quer testar o método do fulano de tal? Beleza, testa o método do fulano de tal, se você quiser. Mas eu acho que talvez não seja o melhor para você. Mas testa, pode ser que dê certo, pode ser que vá. E aí gera uma comparação. Poxa, eu testei o método do fulano de tal, o método do fulano de tal não deu certo para mim. Será que eu sou burra?
E aí as conclusões em que as pessoas chegam são essas, de que eu sou insuficiente, de que nunca vai dar certo para mim, de que as coisas não vão funcionar para mim, de que eu não tenho o meu método. Entenderam? Eu detesto. Eu gosto, mas eu detesto. Então, toda entrevista com do Papo com Perito, eu falo antes, começa contando dos perrengues, das reprovações, das dificuldades. Gente, isso é muito importante, muito importante. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem perrengue. Às vezes, umas pessoas têm mais perrengues do que as outras. Às vezes, você não tem tanto perrengue e fica pensando, mas o fulano de tal tinha filho, trabalhava, não sei o quê, eu tô aqui. Ok, acolha seu privilégio. Abraça o privilégio, tá? Não é porque você não tem tudo isso que é mais fácil para você, tá? Não é porque ele tinha tudo aquilo que era muito mais difícil para ele. Às vezes a outra pessoa está acostumada com isso, com muita dificuldade, com muito desafio. Cada um tem a sua história. É muito importante ter o discernimento, que nem a Nayana falou aqui. Eu gosto porque mostra como as possibilidades são diversas, mas é preciso ter discernimento para identificar. Então, precisa ter muito discernimento na hora. E não usar isso como uma muleta, tá? De motivação. Isso não existe. Autonomia e individualidade são duas palavras que comandam, tá? Então, usar como muleta de motivação, isso não existe. A outra pessoa, o que ela fez, como foi para ela, o que funcionou para ela, como ela chegou ali, o método dela, o jeito dela de fazer é dela, entendeu? Ela entendeu que aquilo dali era o que ela precisava fazer para chegar ali naquele lugar. Se você sentou, olhou para tudo que você está fazendo e está falando assim, eu acredito que é isso daqui o que eu preciso fazer para chegar lá, eu vou fazer. Esse tipo de, não é uma certeza, mas de compromisso com o que você está fazendo é muito importante. É isso daqui que vai dar mais confiança para vocês. E o compromisso que você tem que ter é com a sua história. Não é com o que vai ser lá na frente, como eu vou contar essa história lá na frente, o quanto ela foi difícil, ou o quanto ela foi fácil. Não, como é que a sua história está sendo criada? Qual é a narrativa que você está criando para você? Né? A Agatha falou que é ela toda, pegando as entrevistas de motivação. Sim, eu acho que os depoimentos eles são importantes para vocês entenderem que tem perrengue. É para isso. Agora, usar como motivação, tipo, eu vou me motivar porque eu vi o fulano de tal falando sobre isso. Eu acho complicado, porque gera comparação. E aí, são comparações injustas. E são mesmo, porque você não conhece a pessoa, não conhece a individualidade da pessoa. Não é assim. Mas entendam que o processo é a parte mais difícil. Gente, quando chega lá, são outros desafios. A prova objetiva é um desafio, o TAF é outro desafio, a prova de títulos é outro desafio, e assim vai. Entendeu? Então, autoconceito, autoeficácia, é uma repetição. Isso daqui vocês precisam ter na vida de vocês, individualidade e autonomia. Ser orientado é sempre, sempre um benefício, tá? Então, a pessoa pega, olha para você e fala, faça isso daqui, que isso daqui vai te ajudar. Você, dentro da sua individualidade, olha para aquilo e fala, beleza, eu acredito, eu entendo que isso daqui vai me ajudar. Então, eu vou pegar, eu vou fazer isso daqui. Não deu certo, não consegui. Então, eu vou tentar outra forma. Eu vou conversar com o mentor, com a mentora, e vou seguir em frente. Individualidade e autonomia. Lembrem dessa, tá bom? Eu sei que tem gente que gosta, eu sei que tem gente que não gosta. Tá a minha opinião aqui e só. Beleza? Conviveremos bem, tá tudo bem, tá tranquilo. Então, como eu estava começando a falar lá no início, esse medo que está associado a uma crença de que eu estou perdendo tempo, que é o medo de fracassar, o medo do que vai acontecer lá na frente. Aqui eu trouxe uma ideia do que normalmente acontece.
Tem uma coisa que como eu falei para vocês, a gente tem que enfrentar as coisas na realidade. O concurso público alimenta a ideia de escolha assertiva e segura, mas a realidade que você enfrenta é totalmente diferente, tá? Quando você decide iniciar o seu estudo para concurso, o que vai acontecer? Você vai passar por um processo instável. Você está apostando em algo. Você está apostando no seu futuro, você está apostando que aquilo dali vai dar certo. Eu falo que concurso público, estudar para concurso é tão incerto quanto empreender. Tão incerto quanto. Porque você nunca sabe o resultado, você nunca sabe o que vai acontecer, você nunca sabe de onde vem, para onde vai, se vai ser naquela prova, se vai ser na próxima, se vai ser dessa vez, se vai ser na outra. Tá? Então, ter essa ideia de que eu escolhi concurso e eu estou seguro porque concurso vai dar certo, é uma ideia que não é realista, né? Não é uma escolha super assertiva e super segura. O que você tem que fazer? Entender que se a realidade ela é incerta, se o que você está fazendo agora é incerto, a gente precisa se equilibrar na situação de acordo com essas incertezas. Então, esse conflito do concurso é estável, mas eu não estou estável porque estou estudando para concurso, gera uma dicotomia, pois você ainda não alcançou o sucesso, mas também não está na pior situação da sua vida. Então, muitas vezes você tem um emprego, você já tem a sua formação, você já tem muitas coisas, já alcançou várias coisas, falta isso daí. E isso daí não depende só de você. Uma das grandes questões que eu trato na clínica é o seguinte: passei, Gabi, estou aprovada em 4 listas, estou em 4 chamadas aí de concurso. Mas na primeira que eu passei, lá em 2021, ainda não me chamaram até hoje. Aí, ano passado, eu passei mais 2 e não está caminhando. Eu olho a LOA e não está indo para frente. Isso acontece muito, tá? Então, um primeiro desafio é aprender a matéria e chegar lá e fazer a prova. Depois desse, vão ter vários. E aí fica a questão, né? A decisão que você está tomando com relação ao seu estudo, ela é uma decisão consciente? Ela é uma decisão diária e consciente? Eu quero isso. Ok, vai levar tempo, vai ser suado, vai ser muitas vezes chato. Mas eu quero isso, eu estou decidindo por isso todos os dias. Mesmo que você se desequilibre, fique chateado, não dê certo um dia, é a sua decisão, tá? Empreender é do mesmo jeito. Todo dia, quem empreende, acorda e fala, será que eu estou fazendo a coisa certa da minha vida? É tanto B.O., tanto pepino, podia estar fazendo tanta coisa. Então, a aprovação requer paciência, dedicação de tempo, dinheiro, energia. E essa avaliação sobre o tempo fica cada vez mais distorcida, gera uma pressão irreal, te afasta da realidade e das possibilidades existentes na sua preparação. Então, estar estudando não é estável, é instável. Não tem estabilidade nesse processo aqui. Onde você vai encontrar essa estabilidade é depois desse processo. Se você começa a ter um resultado negativo ou ter resultados negativos sequenciais, porque o seu raciocínio está enviesado e tende a querer corrigir situações pontuais e não erros cruciais para a sua aprovação, você começa a ter medo, você começa a achar que está perdendo o tempo, tá? Aqui eu estou sendo bem direta nessa questão da perda de tempo, eu não sei o que vai acontecer, são muitos anos, é muito tempo de dedicação, e eu não sei se vale a pena. Por quê? Esse viés do concurso público de, tá tudo bem, tá tudo certo, porque eu estou estudando para concurso, quando der certo vai dar tudo certo, e eu vou ter o salário, e pronto, vai ter resolvido a minha vida, realmente resolve a sua vida. Mas até chegar lá, tem todo um outro processo, uma outra parte. E se a gente esquece, se a gente limita a nossa percepção do que está acontecendo, a gente vive uma ilusão. Se começa a dar errado, pronto, você começa a querer desistir. Deu errado 1, deu errado 2, deu errado 3, então vai dar errado 4, vai dar errado 5, vai dar errado 6, e começa a perder tempo. Tempo não. Começa a ter medo e achar que está perdendo tempo. Eu não tenho resultado, as coisas não vão para frente, o concurso não sai, o que saiu não é suficiente para mim.
Então, a gente tem muitas camadas nessa questão aqui do concurso, tá? Então, um raciocínio enviesado mais atrapalha do que ajuda. Concurso, eu acredito que é tomar a decisão diária de fazer isso. É você levantar, acordar todos os dias, olhar para tudo que você tem para fazer e falar, poxa, eu estou dando energia, eu estou colocando energia nisso daqui que eu estou fazendo, eu vou colocar mais energia nisso daqui hoje. É a última coisa que eu quero fazer, eu não aguento mais, mas eu vou colocar energia nisso daqui hoje. Mais uma vez. Entendeu? Pelo tempo que você achar necessário. Então, é só você que sabe. Eu quis parar, quando deu 5 anos, eu ainda não tinha sido aprovada. Peguei pandemia, um monte de coisa, adoeci, tarará, eu falei, não quero mais mexer com isso daqui, não. E foi consciente, eu sabia o que eu queria. Aí, o relevante é isso, tá? Esse medo também está associado à crença de que eu não sou capaz ou de que os outros são melhores do que eu, tá? Eu vou errar, eu tenho problema, eu não posso errar. Se eu errar, está escancarado que eu sou um incompetente, que eu não sou inteligente. Então, focar nesses fracassos ativa o viés de confirmação, que é um viés que você usa, um tipo de pensamento que você usa para assinar, confirmar, né, que você não consegue. Então, eu não consegui atingir 100% de acertos nas questões de direito penal na prova, e direito penal é a minha melhor matéria. Se eu não consigo atingir 100% de acertos em direito penal, que é a minha melhor matéria, eu não vou conseguir em direito administrativo, eu não vou conseguir em direito constitucional, e você vai só confirmando, tá? Você enxerga apenas provas de desastre e ignora cada pequeno avanço, confirmando a narrativa de incapacidade, mais uma vez, tá? Então, eu não vi que eu melhorei em português, eu melhorei nas matérias específicas, eu melhorei em legislação, eu só vi que eu não consegui fazer aquilo especificamente. Se eu não consigo fazer aquilo especificamente, então eu sou incapaz, eu sou incompetente, não vai dar certo para mim, nada, não tem nada de bom em tudo que você está fazendo, só coisa ruim. A crença de os outros são melhores, né, aciona o perfeccionismo procrastinador. Então, você tem adiamentos em busca do impecável, que reduzem o feedback e confirmam a falta de aptidão. Então, você começa a querer planejar demais, a aumentar demais as suas horas de estudo, a fazer coisas demais, a encontrar o melhor curso, o melhor professor, a melhor quantidade de horas, a melhor organização, o melhor tudo, para ver se dessa vez você consegue, porque você tem que ter certeza de que vai dar certo, tá? Só que nessa de buscar ter certeza de que vai dar certo, você está deixando de estudar, você está deixando de evoluir, você está deixando de fazer aquilo que precisa ser feito para dar certo. Eu atendo pessoas que começam a estudar para concurso, para uma área, para uma carreira, enfim, qualquer uma, e elas não fazem provas, de tanto que sentem medo de ir mal. Elas só estão estudando, 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 estudando há meses, há anos, e elas nunca fizeram prova daquela carreira que elas estão estudando. Elas querem esperar o momento em que fechou o edital, em que está tudo perfeito, impecável, para elas conseguirem fazer a prova. E essa certeza nunca chega. Sabe por quê? Porque a gente nunca testou. Eu não sei mais o que precisa ser feito. Eu não sei se eu preciso realmente bater o edital. Eu não sei aonde tem que melhorar. Então, evitar esse fracasso parece ser uma excelente saída, principalmente estudando, que você pode evitar fracasso, porque você está sempre aprendendo uma coisa a mais e nunca vai aprender tudo disponível para ser aprendido, né? Então, você fica aí evitando, 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 e se torna perfeccionista, procrastina porque não quer errar. Errar é chato, não é confortável, é desconfortável. Mas quanto mais nos tornamos resilientes, resistentes a esse tipo de erro, de fracasso, melhor fica, tá? Surge um ciclo de esforço, exaustão e culpa, porque você começa a estudar para provar um valor,
não para aprender. Então, eu vou estudar para você ver, para eu entender que eu sou inteligente, que eu sei tirar nota em direito penal, que eu sei fazer tal coisa, que eu dou conta de alcançar aquele tipo de situação, que eu vou passar em primeiro lugar, e não para aprender aquilo que você precisa aprender para passar na prova. Um outro erro muito comum que eu vejo aqui são pessoas aprendendo para aprender e não aprendendo para passar na prova. Então, aprender para passar na prova é diferente de aprender para aprender. O que você precisa aprender para fazer prova é específico da prova. Você tem que testar coisas de prova, fazer questões, fazer provas. Você tem que testar isso. Ali exige uma habilidade diferente da habilidade de, sei lá, raciocínio crítico de acordo com um assunto. Poderia detalhar aqui diversas coisas que eu acredito sobre, de novo, direito penal. Eu acredito que as leis deveriam ser assim, eu acredito que tinha que ser de tal jeito, mas quando chega lá na prova, eles vão perguntar assim, de acordo com o caso apresentado, o homicídio é majorado por causa disso, disso e daquilo, e a pena máxima que pode chegar é 15 anos. É isso que eu tenho que saber. Eu não tenho que saber se a minha consciência bate com a pena máxima de 20 anos ou não. Entenderam? Para quebrar esse padrão de incapacidade, de que os outros são melhores e tudo mais, primeiro, é importante mapear pensamento, é importante mapear crença, entender aqueles gatilhos que eu comecei falando, registrar e reforçar as suas micro-vitórias, que acontecem de acordo com os micro-objetivos que nós criamos também, e transformar os erros em dados, pois o progresso, quando mensurável, refuta melhor a ideia de incapacidade. Então, eu vejo, se eu consigo ver em dados que eu saí de, por exemplo, 50% de acertos numa matéria para 70%, isso daqui está mostrando em dados que eu sou capaz, que eu consegui sair de um lugar e para outro. Se eu consigo mostrar que sou capaz de fazer 1 hora numa semana, todos os dias, e na semana seguinte eu consigo fazer 1 hora 15, isso mostra que eu sou capaz, que eu estou melhorando. Gabi, mas eu queria fazer 3 horas. Você está pulando o processo. Às vezes a gente precisa dar uns 2 passos para trás para poder dar 10 para frente. Então, é importante ter dados objetivos, e dá para ter esses dados objetivos estudando. Ok? Bora para frente. Não tenha medo de ser visto tentando, tá? Eu sei que fracassos, medo de errar, medo de não dar certo, pega muito no ego, pega muito na nossa autopercepção. Porque, mesmo que a gente não admita, mesmo que algumas pessoas tenham medo de serem soberbas e tudo mais, nós acreditamos na gente. É esse o motor que nos mantém vivo. A gente acredita na gente. A gente acredita que a gente consegue, a gente acredita que a gente pode fazer. Só que, se eu começar a acreditar que eu tenho só que entregar o resultado, né? Que eu tenho só que entregar o resultado, que eu tenho só que saber, que eu tenho só que finalizar, e ninguém viu você tentando, ou você começa a ter medo de tentar, porque alguém pode ver, o meu nome pode sair na lista dos aprovados, né? E aí a pessoa pode ir lá e procurar o meu nome. Faz parte de estudar para concurso. Nosso nome tá no Google, na vida. O fulano vai perguntar o que aconteceu, né? Como a Nayana falou. Depois veio o papo. E aí, passou? Você não precisa dar nenhum tipo de satisfação para esse tipo de pessoa. Principalmente se não é uma pessoa importante para você. Então, é importante não ter esse medo de ser visto tentando. Por quê? As expectativas são altas, mas elas também são irreais. Muitas vezes irreais, tá? As pessoas que podem estar te cobrando resultados, ou até os pensamentos de autocobrança que você tem, não estão, em grande parte das vezes, inseridos na realidade. Gente, a realidade é a vida. Se você sair um pouco da sua cabeça, você vê que tem muita coisa acontecendo. O que é sair da minha cabeça, Gabi?
Entendam o seguinte, grande parte das coisas que nós pensamos são abstratas. Elas são combinações de coisas na nossa cabeça. Quando eu tinha 5 anos de idade, essa é real. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu vou contar isso para vocês. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu fui no banheiro, que era daqueles de puxar cordinha assim, não sei se vocês vão lembrar, e tinha um vaso assim, e aí tinha um negócio para puxar cordinha assim para dar descarga. Fui no banheiro da escola, fui lá fazer meu número 2 no banheiro da escola, eu lembro disso. Aí eu puxei a cordinha da descarga, mas eu acho que eu puxei com muita força e a descarga caiu na minha cabeça, na cabeça da criança de 6 anos de idade. Caiu na cabeça da criança de 6 anos de idade. Eu lembro disso. Aí eu voltei para a sala chorando, a professora riu de mim, os meus colegas riram de mim. 6 anos de idade. 20 anos se passaram. Mais de 20, tá? Mais de 20 anos se passaram. E eu ainda lembro disso, eu ainda penso assim, nossa, eu não posso ir, um exemplo, tá? Eu não posso ir no banheiro, eu não posso usar o banheiro, porque as pessoas vão rir de mim depois. Ai, isso daqui é um pensamento que não está inserido na realidade. O que eu estou vivendo hoje não tem nada a ver com o que aconteceu quando eu tinha 6 anos de idade. Fez parte da minha vida? Fez. É um conteúdo relevante? É. Mas está acontecendo agora? Essa é a grande base da TCC. A gente foca muito no agora. A gente olha para o que está acontecendo hoje. Gabi, mas como é que eu vou lidar com a ideia do que aconteceu há 20 anos atrás? Aí é papo para outro dia para a gente conversar. Mas a gente lida com isso. A questão é, como está a sua vida agora? Tá? O que está acontecendo hoje? Como é que você está hoje? O hoje é o que importa. Gabi, mas eu fiquei com vergonha de ontem. Gabi, mas me expuseram da última vez que eu fiz prova. Sim, eu entendo. Acolho tudo. Eu sei. Mas e hoje? Como é que você está hoje? Ah, hoje eu tô quebrada por causa disso. Tudo bem. Então hoje você precisa cuidar de você, do seu coração. Gabi, hoje eu queria me vingar. Eu quero passar na próxima prova e mostrar que eu consigo. Então, hoje você vai estudar para passar na próxima prova. Gabi, hoje eu estou só pensando nisso. Então, tá. Vamos tentar aqui regular de alguma forma. Entenderam? Às vezes, a gente está tão absorto, tão envolvido nesses pensamentos abstratos, que não está avaliando o que está acontecendo no agora. Entende? Então, olhem para a realidade. O que está acontecendo agora? Se eu perguntar para vocês aqui, o que está acontecendo agora aí na vida de vocês? O que vocês estão fazendo? Talvez o pensamento de vocês esteja longe. Mas se eu for perguntar, o que vocês estão fazendo agora? Agora eu estou falando, estou sentada na frente do computador, de fone de ouvido. É o que está acontecendo comigo agora. E estou me balançando na cadeira. Entenderam? Se eu pegar o copo, tomar água, agora eu estou tomando água. O que eu estou pensando é outra coisa. Está em outro lugar. Então, a individualidade conta muito, muito para os resultados que você pode apresentar. Algumas pessoas terão mais habilidades e outras menos habilidades, tá? Algumas pessoas terão mais predisposições ou algumas predisposições e outras não. Não limite o seu sucesso a um único fator. Não fica pensando que você só vai dar certo se você souber X coisa específica que o fulano de tal consegue fazer. Existem diferenças. Nós somos pessoas diferentes, tá? Gabi, mas eu recebi uma diferença ruim, eu demoro para aprender. Será que é ruim mesmo? Será que é ruim? Será que você só precisa de um pouco mais de tempo para entender as coisas e depois que você entende, você tem uma criatividade gigantesca com aquele conhecimento? Gabi, eu tenho muita habilidade com português, mas não tenho habilidade com matemática, que é o exigido para o meu cargo. Ok, use a habilidade que você tem com português e aprimore o que você consegue aprimorar para matemática. Então, a gente precisa acolher a nossa individualidade, as nossas coisas. Acolher os seus pontos fortes é muito importante. Muito importante. Porque cada pessoa passa
na prova de acordo com uma habilidade específica. Eu acho que é muito difícil, eu nunca encontrei, mas deve existir, alguém que gabaritou, fechou a prova, gabaritei, acertei todas as questões de uma prova de concurso. Eu nunca vi. Eu já vi pessoas que atingiram notas altíssimas, mas que atingiu tudo, eu nunca vi. E isso é de habilidade, de estudo, muitas vezes de experiência, tá? O fracasso é a sua bússola. Olha para os fracassos que você pode ter, reprovações, incertezas, matéria que você não está dando conta de seguir muito em frente com ela, e olha para isso como uma bússola, tá? Se você pessoaliza ou personaliza os seus fracassos, essa bússola sempre vai te levar ao mesmo lugar. Se você admite que esses fracassos são sinais de correção, você conquista novos resultados. E o que é pessoalizar os fracassos? É acreditar que você é fracassado porque teve um erro. Então, eu sou fracassada porque eu errei. E não eu fracassei, eu fiz algo de errado. A tendência é sempre pessoalizar. Eu sou um fracasso, eu não dou certo, eu não aprendo, eu não consigo, eu não vou para frente, eu tenho um problema. E nunca olha para o que aconteceu. O que aconteceu? Ah, aconteceu que eu cheguei na prova, pronto, essa daqui também é outra coisa pessoal. Eu entendo hoje que algo que aconteceu em todas as provas que eu fiz é que eu tinha pavor de estudar lei seca e eu errava todas as questões de lei seca nas provas. Esse era o meu erro. Se eu quiser estudar para concurso de novo, eu vou deixar de ler lei seca, sabendo hoje que o meu erro era lei seca? Eu não posso deixar de fazer isso. Agora, esse é o tipo de coisa que me impede que eu vou olhar para mim e falar assim, nossa, eu sou um fracasso porque eu não sei ler uma lei. Não me impede. Não é um impeditivo meu. Eu, Gabriele, reconheço a minha inteligência, eu reconheço do que eu sou capaz, eu reconheço as minhas facilidades, eu também reconheço as minhas fraquezas, eu sei aquilo que é simples para mim, o que não é, e eu vou trabalhar para que as coisas se adequem. Porque o fracasso é a minha bússola. É muito fácil eu me agarrar às minhas conquistas, às coisas que são bonitas, às coisas que são boas, e não corrigir aquilo que não está legal. Nunca. E fracassar do mesmo jeito, várias e várias e várias e várias e várias e várias e várias vezes. Então, olhem para os fracassos como algo que vai direcionar vocês para a evolução. Tá? Vocês evoluem quando olham para aquilo que fizeram de errado. Gabi, o que eu fiz de errado é realmente relacionado a mim. Eu sou muito perfeccionista. Ok, mas isso não te torna uma pessoa fracassada. É um erro que você está cometendo. Tem solução, tá? Bom, aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Eu gosto muito dessa ideia, de uma abordagem bem existencialista que a gente tem na psicologia. Então, você precisa ter o seu propósito, você precisa entender por que você está fazendo isso, identifica o que é mais importante, e isso vai te ajudar a enfrentar desafios. E proporciona também uma âncora em tempos de incerteza. Então, eu sei por que eu estou fazendo, né? O meu propósito é forte, você acredita no seu propósito? Como é que isso funciona? Gabi, o que é um propósito? É um objetivo, é uma meta, tá? Que às vezes a gente fala propósito, fica parecendo uma coisa que você precisa ter, nossa, minha vida tem que estar envolvida nessa embalagem. Não, não é isso. Qual é o objetivo que você tem? Eu tenho o objetivo de me provar. Eu quero me provar. Eu quero me provar, eu quero me desafiar, eu quero melhorar, eu quero mudar. Esse é o meu objetivo. Ele é forte? É forte o suficiente para mim. Eu acredito que eu dou conta de fazer isso daqui? Acredito. Então pronto, você encontrou o seu propósito. Não importa o desafio que venha, você vai desanimar, vai dar
ruim várias vezes, mas você não vai deixar de fazer isso. Aceita a condição de mudança. Reconhecer que a mudança faz parte da vida e que o fracasso é uma oportunidade de adaptação fortalece a nossa capacidade de resiliência, tá? Aceita a inconstância, a incerteza de ter decidido por esse caminho. Não é um caminho reto. Você não vai começar a estudar hoje e só subir degraus, sabe? Até conquistar a sua aprovação. Você vai fazer assim, vai embaralhar, vai voltar, vai para baixo, vai para cima, vai querer abandonar, vai voltar de novo para isso, muitas vezes. É incerto. A gente não é algo que depende só da gente, não depende só de você. Depende de você o quê? Estudar, saber o conteúdo, saber aplicar o conteúdo. Só isso aqui que depende de você. O resto, quando vai ser chamado, se vai ser chamado, se vai ser aprovado, se vai rodar a lista, se o governador está de bom humor, se a prefeitura gosta, se não gosta, se vai abrir concurso, se não vai, isso não depende de você. Então, essas incertezas aqui são as incertezas com as quais a gente tem que lidar. E é importante ponderar o quanto e até quando você quer lidar com isso. Tá? Pratique também a autocompaixão. Ser gentil com você mesma em momentos de fracasso reduz a autocrítica e promove um ambiente emocional mais saudável para aprender a crescer. Eu sei que autocompaixão é o desafio de todo mundo. A autocompaixão envolve principalmente se acolher em culpa e vergonha, tá? Então, entender o que faz você se sentir culpado, o que faz você se sentir envergonhado, por que isso faz você se sentir culpado e envergonhado? É algo relacionado a pessoas que convivem com você, a situações que acontecem fora de você, ou é coisa relacionada a você? Como é que eu vou resistir à minha própria vergonha, achar que eu estou humilhado, que as pessoas me veem dessa forma? É muito importante saber se acolher, entender que não é assim, que importa sim o quanto você se acolhe, o quanto você se compreende, tá? Então, quanto essas coisas funcionam para você. E aí eu volto lá na autoeficácia. Como você vai reforçar tudo isso? Que tipo de comportamento você vai ter para reforçar que você é uma pessoa que merece carinho, que merece cuidado, que merece amor, que merece atenção de si, dos outros, que vai impor limites, né? Que também não é muito fácil, mas é importante. E para a gente finalizar, uma frase que eu adorei. Eu acho que Michael Jordan, para mim, é a imagem do fracasso, de fracassar e tentar, né? Eu posso aceitar o fracasso, todo mundo falha em alguma coisa, mas eu não posso aceitar não tentar. Então, toda vez que você olha para algo que aconteceu, para um fracasso, para algo negativo, e fala, é o meu fim, você está deixando de tentar de novo, tá? Então, vamos observar isso daqui com um pouco de carinho. Eu sei que é ruim fracassar. É ruim olhar e falar, nossa, eu não queria que isso tivesse acontecido. É ruim reprovar. É péssimo. Mas faz parte. Faz parte. Não tem como a gente ficar só com os bônus e liberar os ônus. Achar que só vai ser fácil, só vai ser bom, só vai ser tranquilo. Era o ideal para todo mundo, mas o ideal muitas vezes não existe, ok? Então, gente, alguma dúvida a mais? Está aberto, vamos conversar agora. Muito obrigada pelo fofinho. Agora a gente pode discutir, pode conversar. Alguém? Algo? Aproveitem o horário com uma pessoa fofinha, porque isso é raro dentro da mentoria. Vocês sabem que comigo nas mentorias é só patada, né? Se preparem para a mentoria desse mês, que eu vou falar sobre adversidades, mas sobre um prisma totalmente diferente do da Gabi. Então, aproveitem o encontro, tirem as dúvidas.
Gabi super fofinha mesmo, ficou ouvindo, falou, cara, precisa ser um pouquinho mais assim, porque muito querida. Muito Gente, querida. eu me acho uma psicóloga de patada, vocês não estão entendendo. Todo mundo fala, Nossa, a Gabi é muito fofa, e eu, nossa, mas eu dou patada em todo mundo, não tem condição, eu falo as coisas na lata, e o pessoal fica, Gabi, a nossa, gente apanha tanto que tudo que você falar é um, é um carinho. que bom, gente, que bom então que eu tô confortando vocês, eu fico feliz. Ai, ai, hoje mesmo uma paciente minha fez essa comparação, ela falou que foi numa outra circunstância, com uma outra psicóloga, e ela tinha o mesmo nome que eu, só que era totalmente diferente de mim, que ela falava baixinho, colocava música calma, que não, você é mais agitada que as outras psicólogas. Eu não, eu sou realmente agitada. Então, gente, eu fico feliz que vocês se sentem acolhidas e acolhidos, que vocês gostam da conversa também, que vocês estão entendendo, pegando. Eu tento trazer tudo na perspectiva da TCC, para ajudar também aqui para a gente sair um pouquinho só do senso comum, entrar um pouquinho na psicologia. Se eu fosse entrar muito na psicologia, a gente ia passar aqui vidas falando sobre isso daqui, que são formas de perceber as coisas, que são muitas vezes diferentes. Então, assim, essa perspectiva do pensamento, ela é simples, ela, mesmo sendo técnica, ela é possível para todo mundo. Então, a gente tem que olhar para isso. Existe uma orientação, eu acredito, que é essa orientação de entender que você não é 100% o que você pensa. Você, às vezes, tem que contestar as coisas que você está pensando, porque isso não está muito alinhado com quem você realmente é, com as coisas que estão acontecendo na sua vida, com o que tem aqui, né? Então, saber avaliar o que você pensa de longe, que é a mesma perspectiva da meditação, aí entra no mindfulness, isso é importante, se afastar do que você pensa. O que é que eu estou pensando sobre o que está acontecendo? Deixa eu me afastar disso daqui para ver se realmente faz sentido ou não. Então, avaliar as evidências, que nem eu falei lá no começo da nossa conversa, é importante. O que valida isso que eu estou pensando? O que invalida o que eu estou pensando? Será que é realmente evidente que isso acontece? Quais são as evidências contrárias? Vocês serão peritos. Isso daqui é a minha vida. Ficar avaliando uma evidência é tudo que eu mais gosto de fazer. Então, o que acontece para ser isso daqui? O que acontece para ser o contrário? É o mesmo. A gente trabalha com hipóteses, né? Levantou hipótese e avalia as evidências dessa hipótese. O que vai confirmar? Esse é o trabalho que a gente faz com o pensamento também na TCC clássica. Né? A gente tem várias outras aí que vão trazer a fofura que vocês me vêm falando aqui, tá? A fofura vem de outros lugares. Gabi, eu fiquei com uma dúvida. Quando você estava falando uma das partes sobre. Eu não lembro exatamente quais foram as palavras que foram usadas, mas era algo sobre ter objetivos concretos e, sei lá, mensuráveis, alguma coisa assim, para diminuir a ansiedade. Quando a gente não tem um parâmetro do tipo, quando o aluno pensa que não vai dar tempo, não vai dar tempo de fechar o edital, não vai dar tempo de estudar todas as matérias. A minha dúvida dentro da mentoria, a gente já parte do pressuposto que os alunos, maioria deles, esmagadora, não vai fechar o edital até a data da prova, mesmo começando com antecedência, simplesmente muito conteúdo. Então, a gente tem uma metodologia de planejamento da mentoria, que chama Método das Matérias-Chave, em que, basicamente, a gente fala, vocês vão focar nessas matérias aqui, essas outras, se der tempo, vocês estudam, se não vão ser ignoradas mesmo e vão para a prova sim. Então, meio que a gente seleciona uma parte só do edital, em vez de focar em fechar o edital inteiro. E aí a minha dúvida foi, esse tipo de método, né, de mecanismo, ajuda, de certa forma, a aliviar essa ansiedade de não vai dar tempo, não vou conseguir, por ser algo menor, um pouco mais concreto do que o edital inteiro? Essa foi a minha dúvida, não sei se deu para entender. Sim, deveria. Eu acho que é importante a gente entender isso, porque, assim, casa com a perspectiva de realidade que eu falei.
Se a gente olha para o edital todo, não é que é impossível fechar um edital, é possível, só não é eficaz, eu acho. Eu acho que essa é a melhor palavra. Não é eficaz fechar um edital. Quando eu oriento os meus pacientes, eu falo assim: olha, a gente precisa ter conhecimento das coisas, a gente precisa saber do que se trata. Então, saber do que se trata é importante. Então, bater isso daqui é importante. Você vai olhar, vai falar, tudo bem. Agora, você vai saber tudo com certeza e com clareza que está escrito no edital? Não. Aí a gente começa a ter uma questão de priorização. A gente precisa aprender a priorizar o que é importante e o que não é tão importante. Sei lá, vou pegar um exemplo qualquer. Vamos colocar que está lá no edital português, matemática, informática e legislação, tá? Quatro matérias básicas. 4 matérias básicas para perícia. 4 matérias básicas. Se a gente olha para essas 4, para o cargo que você vai exercer, existem algumas que são mais importantes do que outras. Por exemplo, legislação é importante saber. Você não pode sair sem saber legislação e acertar questões de lei. Português é importante. Então, quais são as matérias que você vai estudar? Português e legislação. Gabi, então informática e matemática não é importante? Não é isso. Elas não são prioridade no momento, porque elas não serão muito cobradas, elas não são as mais relevantes para aquele assunto. Gabi, se cair mais matemática e informática, isso é algo que quem está ensinando, por exemplo, a Leilane, ela não sabe prever isso. A gente prevê as coisas pelo que já aconteceu. Então, o que acontece? Acontece assim. O que vai acontecer lá na frente? A gente não sabe. Então, deveria ser, as pessoas precisariam, quem está estudando, precisaria entender isso, que tem coisa que é prioritária, a gente tem que saber, tem que ver, tem que bater edital, chegar lá com aquilo, e que tem coisas que não são. Ai, Gabi, mas eu tenho medo de chegar no edital e cair uma questão daquela coisa que eu não estudei. Sim, olha como é importante priorizar as coisas. Você prefere perder ou ganhar uma questão, ou você prefere ganhar 10 questões? Porque às vezes é estudando para acertar essa uma questão que você vai perder 10. Entendeu? Então, se está tendo essa orientação, fiquem tranquilos. Eu acho que assim, mentoria é excelente. Bem orientado, vocês estão tranquilos. Vocês podem seguir e fazer o que está sendo dito ali e terminar. E vai, gente. Ah, mas isso tudo eu já sei. Ah, mas essa matéria aqui caiu no último edital que eu vi, não sei do que, não sei das quantas. Aí é algo específico seu. Como eu falei, autonomia e individualidade. Se você acha que é importante e consegue encaixar, tudo bem. Mas o que está sendo direcionado é o que normalmente precisa ser feito. Então, deveria ter esse efeito de redução de ansiedade, mas às vezes o pessoal fica mais ansioso. Ah, eu não vou bater edital, eu não vou chegar até o fim, eu não vou ter visto tudo. Então, confia mais, gente. Confia, acreditem, mas é isso que precisa acontecer também. Sim, falando de evidências, para mim teve um caso que me marcou muito dessa questão das matérias-chave da PCMG. Uma mentorada, ela estudou 18% do edital, só de todos os assuntos, e ela chegou muito perto do corte para as próximas etapas. Então, meio que faltou, 3 questões, e ela quase foi para o corte das próximas etapas. Então, cara, ela não chegou nem na metade do edital, não viu nem 30% do edital, e ela teve uma nota altíssima em comparação ao que ela estudou. Ela fez, se eu não me engano, acho que 53% da nota da prova, uma coisa assim. Então, estudou 18% e fez mais da metade da nota da prova. Olha a evidência que vocês precisam enxergar, e a gente está sempre compartilhando isso por essa razão. Olha, a galera que foi aprovada não fechou o edital, olha os dados dos aprovados. O pessoal não fechou o edital, não fechou o edital. Justamente para que sejam evidências para vocês, não que sejam objetivos. Ah, então se eu estudar 18% eu vou ter essa... Exato. Não significa isso. É só uma evidência de que é possível ser aprovado sem fechar o edital. Então, trazendo para o campo da racionalidade, não é necessário toda essa afobação em fechar o edital, em ver tudo, porque existiram muitas outras pessoas aprovadas antes de você que não fecharam o edital.
Tem uma outra evidência que é fato também, é que, assim, pessoas que fecham o edital, elas estão estudando há muito tempo. Elas já estão, assim, muito dedicadas a um edital específico. Eu vejo muito isso para a carreira jurídica. Procuradoria, promotoria, magistratura, delegado, essas carreiras. O pessoal estuda especificamente para aquilo dali, é da carreira deles, é da formação deles. Então, é muito assim, eles fecham o edital. Eles fecham porque eles estão fazendo a mesma coisa o tempo todo. Para perícia, dependendo do estado, dependendo do lugar, não vai ter isso. Você vai ter que fazer menos, vai ter que fazer mais. Então, tem uma específica que você precisa saber. Então, aquilo dali é prioridade e muitas vezes as outras coisas não são prioridades. A gente precisa saber priorizar coisas enquanto estamos estudando. E, assim, seja para um estudo de concurso, seja para um estudo na vida, tá? Eu vou aprender sei lá, a tocar violão. Eu vou aprender qualquer coisa. Eu vou aprender uma nova língua, tá? Eu vou aprender essa nova língua com qual objetivo? Eu vou aprender uma nova língua para turismo, vamos supor. Então, eu vou aprender uma nova língua para turismo, eu vou aprender termos de turismo. Depois, eu vou aprender uma nova língua para empresas, para business. E aí, eu vou trabalhar só com empresas, só com termos empresariais. Eu vou aprender uma nova língua para me comunicar com nativos. Então, eu vou fazer aquilo dali para nativos. A gente precisa de prioridade. Se a gente começa e fala assim, eu quero fazer tudo. Eu quero para turismo, eu quero para nativo, eu quero para business, eu quero... Começa uma coisa e não termina. A tendência é abandonar, porque começa a incluir muito objetivo naquilo que a gente está fazendo. E muito objetivo é confusão. A gente precisa aprender a trabalhar com uma coisa por vez. Então, um objetivo é fechar esse ciclo básico. Então, eu vou fechar o ciclo básico e depois eu vou para outra coisa, né? Então, o que é comum de acontecer é que nem todo mundo fecha edital, a gente deixa passar uma coisa ou outra. Mas é importante deixar passar aquilo que não é prioritário. Só isso. Entendeu? Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? A nossa professora fofinha. A Agatha falou aqui, fechar o edital sem qualidade também não adianta nada. Já fui muito da pessoa que corre, mas não entendia nada. Exatamente isso. Quantas pessoas que não existem, né? Que estudam tudo, mas tem um resultado muito ruim, não proporcional a isso, porque simplesmente não fizeram da forma correta. Uhum. Então, prioridade e organização, orientação. Ai, obrigada pelos elogios, eu fico feliz que o pessoal... Obrigada, Gabriela, minha xará. A Rebeca, que veio me assistir ao vivo, obrigada também. Eu vou até tirar um print. Vou tirar uma foto. Vamos tirar a foto, gente? Para eu postar no meu Instagram? Que agora eu tô no meu escritório, que ainda tá se organizando. Liguem a câmera aí. Só tem eu e a Gabi, gente, pelo amor de Deus. Vamos ligar essa câmera, né? Vamos comparecer. Começou a patada, acabou a fofinha, começou a patada. Não tem problema, descabelada. Todo mundo aqui, ó, íntimo. Fim do dia, meu batom já foi com Deus. Eu fiz mais ou menos assim. Quando eu me olhei no espelho, já tava a borda vermelha de baixo. Faz parte, gente. Que modéstia, uma pessoa totalmente elegante aqui, a mais maravilhosa da live, falando que tava borrado o batom, ninguém percebeu. Ai, obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Ó, o pessoal ligou a câmera. Vamos, obrigada, gente. Gabi, Agatha, Nayana, Patrícia. Vamos lá. Rapidinho. Ficaram lindas, belíssimas. Vamos mais uma. Vamos lá. A gente ligou. Uhul. Aí, pronto. São lindas, prontas para dormir. Já tá todo mundo assim, ai, Gabi, me libera, deixa eu ir dormir. Gabi, eu cheguei na academia e fui direto assistir seu negócio. Então, eu ainda tenho que fechar 1 hora, tá um caos. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Faz outra. Confia, respira fundo. Já descansou, já teve acolhimento, já teve abraço. Agora é hora da latada. Tá na hora. Agora a Leilani grita e fala, vai estudar, gente. Tô vendo o pessoal que não cumpriu as metas do dia ainda, a gente tá de olho.
Ela é desse jeito. Viu? Tá vigiando. Justo. É justo Eu também não cumpri minhas metas ainda, tá aqui a minha listinha. Hoje. A Fabrícia ligou a câmera, pediu outra foto. Vamos, outra foto. Vamos. Eu vou tirar Cadê, também. gente? Mais alguém? Vamos? Bom. Maravilha. Lindas! Amei, obrigada, gente. Ai, pela sensação horrorosa de pandemia, porque na pandemia a gente fazia isso, né? Eu estava na faculdade, eu fazia isso sempre. Eu evitei. Na pandemia, eu evitei de toda forma. O pessoal me ligava de vídeo, eu falava assim, gente, me liga de chamada normal, deixa eu ter a sensação de que nós estamos normais. Daqui a pouco eu te mando uma foto. Eu estava na faculdade, não tinha como, era aula todos os dias, desse jeito aqui, desesperador. Não, calma. Já saímos da pandemia, deu tudo certo, já passamos por essa. Para o próximo desafio, gatilho. Pandemia gatilho, não dá não. Gente, boa noite. Eu vou indo lá. Se precisarem de mim, meu Instagram tá aí. Estaremos todas juntas em breve novamente. Obrigada pela parceria. Obrigada, Leilane, pelo convite mais uma vez. Eu agradeço, Gabi. Um beijo. Obrigada, pessoal, pela presença. Boa noite. Bons estudos para quem não terminou as metas ainda. Bora lá. Vamos estudar. Tchau.